Aqui há uns 2 anos atrás eu comecei a ficar um pouco desapontado com a Canon. A Sony entrou em grande força no mercado com uma oferta de mirrorless muito forte. A Alpha 7, Alpha 7R, entretanto, passado pouco tempo saiu a Alpha 7S2 e todas elas ofereciam 4K, oferecem peaking, oferecem fotografias com 42 megapixels no caso da Alpha 7R2 e a Canon não havia meio de dar resposta e eu considerei muito desfazer-me de todo o material que eu tenho da Canon e passar a utilizar a Sony. Entretanto, a Canon lançou a 1DX Mark II. Faz hoje 6 meses que eu tenho esta máquina e só estou mais do que satisfeito. O que eu mais gosto da Canon é das cores que a máquina consegue reproduzir. Já tive a oportunidade de experimentar Alpha 7, Alpha 7S, Alpha 6300, mas nenhuma consegue chegar ao tom de pele e à qualidade da cor em geral que a Canon consegue. Em termos de características, esta máquina tem 20 megapixels, fotografa 14 fotos por segundo e filma a 4K 60 frames. Claro que a um preço bastante mais elevado, são $6.000, mas o raciocínio que eu quero fazer convosco é o seguinte. Em 2011, a Canon lançou a 1DX Mark I por $6.500 e na mesma altura lançou a 1DC, que custa $13.000. Agora estamos em 2017 e por $6.000 podemos comprar o que essas duas máquinas fazem. É claro que a 1DX Mark II não tem C-Log, ou seja, o Dynamic Range é um bocadinho mais limitado, o look acaba por ser um bocadinho mais digital, se quisermos ter um look mais cinemático exige um bocadinho mais de trabalho em termos de color grading, mas esta máquina compacta a essência daquilo que era a 1DC e a 1DX. Então a pergunta que se põe é: será que vale os €6.000 ou os $6.000? Eu utilizo Canon, eu estou bastante familiarizado com a Canon, com a ciência da cor da Canon, tenho muitas lentes para a Canon e para mim é a escolha óbvia. É claro que a Sony também podemos contar com os Metabone Adapters, embora não funcionam 100% e ainda por cima o autofoco para fotografia das Sonys ainda não é muito apurado, especialmente durante as fotografias que exigem mais ISO ou que os espaços não estão tão bem iluminados. Portanto, fotografias à noite para a Sony ainda é um bocadinho difícil. Talvez na nova versão da Sony Alpha 7R3 ou Alpha 9 as coisas possam ser um bocadinho melhoradas nesse sentido. Mas à data de hoje eu acho que a 1DX Mark II é a melhor máquina do mundo mista. É muito boa a fazer vídeo, é muito boa a fazer fotografia. Não é a melhor máquina a fazer fotografia, por exemplo, tem 20 megapixels, se nós quiséssemos ter 50 megapixels, temos a 5D R. Se nós quisermos ter um vídeo ainda mais sharp, temos a linha de vídeo da Canon. Temos máquinas super baratas com vídeo ligeiramente melhor em termos de sharpness, que é o caso da Sony Alpha 6300 ou Alpha 6500, mas a Alpha 6500 ou 6300 não é uma opção viável para mim porque não é uma máquina mista em que eu posso rapidamente tirar fotografias, fazer vídeo, tirar foto, fazer vídeo, tirar foto, fazer vídeo. A praticidade de utilizar este tipo de máquinas da Sony vem com algum custo de tempo, porque é preciso tempo para fazer color grading, para tratar das cores e isso tudo penaliza muito o tempo de entrega e o resultado final para os nossos clientes. Então a resposta definitiva é esta, depende daquilo que for, claro, o budget, mas também da conjetura de cada um. A grande falta de C-Log, pois eu sempre que estou a misturar filmagens da 1DX Mark II com outro tipo de câmaras, por exemplo a C300 Mark II ou até mesmo a Alpha 6300, acabo sempre por ter que trabalhar o C-Log a favor
das cores que a Canon tem. As cores da Canon são ótimas, mas o C-Log daria-me bastante mais flexibilidade. Outro ponto negativo é que, para terem uma ideia, 64 GB são ocupados em apenas 10 minutos se filmarmos a 4K 60 frames. O codec da Canon 1DX Mark II não é nada eficiente, é um codec até bastante antigo, é Motion JPEG. Seria muito mais interessante que a Canon pudesse lançar uma firmware onde criaria um codec que ocupasse muito menos espaço, mas infelizmente isto obriga a comprarmos bastantes cartões CFast 2.0 e aqui vem a grande penalidade. Não seria muito mau se o Motion JPEG ocupasse isto que ocupa, mas se os cartões CFast não fossem tão caros. E um cartão de 128 GB custa aproximadamente $400 e isso é muito caro hoje em dia. Também esperamos que no futuro esses cartões possam baixar um bocadinho o preço. E estes são basicamente os pontos negativos. Pontos positivos espetaculares que eu não encontro em lado nenhum é o autofoco em vídeo que esta máquina é capaz de fazer, que é absolutamente fantástico. E neste exemplo basicamente temos a imagem da 1DX Mark II. Eu agora estou a mover aqui o pequenino objeto e vejam como o foco se comporta. Agora puxando o objeto de volta e ela acompanha sempre o foco. Esta é a parte fantástica desta máquina, é que ela mantém sempre o objeto focado, não desfoca muito. Vemos que é possível chegar mesmo perto, pronto, isto já tem que ver com a distância mínima de foco da lente. Agora bastante rapidamente para trás, ela perde um bocadinho o foco, mas acaba por recuperar. Agora aqui em zigue-zague, mas o foco mantém, perdeu um bocadinho e voltou outra vez. Levantei o boneco e voltei a descer e ela voltou a captar outra vez. Esta máquina consome mesmo muito espaço. A 1DX Mark II, quando está a filmar a 4K, também tem um crop factor de 1.34. Não é muito, pode fazer alguma diferença, mas no meu caso, como eu tenho uma 1124, se eu quiser fotografar algum edifício, eu estou completamente à vontade. Se tivesse que utilizar a 5D Mark IV, que tem um crop factor de 1.74, e isso é praticamente filmar com uma máquina 4/3, então mais valia filmar com a GH4. E este foi o meu vídeo, espero que tenham gostado, até uma próxima, espero que em breve.